Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer, com fruto, este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Hoje lemos na primeira leitura um provérbio do antigo Israel. Os pais comeram uvas verdes e embutaram-se os dentes dos filhos. No fundo, os filhos ficaram com a boca estragada. É uma queixa contra Deus. No fundo, é uma revolta contra a justiça de Deus. Deus castiga nos filhos, ou seja, nos inocentes. Que culpa têm eles? Deus não é justo. Hoje há tantos que, ao verem que o mundo não é justo, no fundo que existe mal, sofrimento de inocentes, simplesmente afirmam que Deus não pode existir. E nós? Porque estas dúvidas também afetam as pessoas que rezam. Aquelas que querem falar contigo, Senhor. Nós não somos alheios à dúvida. À confusão, à interrogação. O que é que se passa? À tua invisibilidade, mais à tua aparente passividade. Senhora, desculpa, mas às vezes parece que não te importas. No princípio do mês gravei uma meditação dos 10 minutos com Jesus em que falei da oração. E falei de uma oração desgarrada, uma oração insolente até, uma oração raivosa. Era a oração de uma escritora americana que escreveu num livro autobiográfico a sua aproximação a Deus. E ela conta como nunca tinha rezado e como era ateia e como estava longe de Deus. Aliás, a ideia de Deus era como que algo irritante por todo o sofrimento pelo qual passou. Porque viu também muito sofrimento. Muitas das pessoas que amava, o pai, a mãe, sofreram muito. O filho. Enfim, os 10 minutos passaram depressa e não consegui falar de uma outra oração indignada. De outra mulher. Uma mulher que acreditava em Jesus, essa sim, e que esperava muito nele. Era Marta, a irmã de Maria e de Lázaro. Lázaro, amigo de Jesus, estava doente. E as duas irmãs, Marta e Maria, mandam notícias pedindo-lhe para vir curar o seu irmão. E Jesus, porém, permanece naquele lugar. Por que não vai? Que coisas mais importantes teria ele para fazer do que cuidar do amigo? E Marta, quando ele chega, lança isso à cara de Jesus. Lázaro morreu, foi sepultado, é o 3º dia. E ela diz-lhe, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Eis uma oração autêntica, que sai das entranhas. Eu diria que é uma oração muito boa. Porquê? Porque permite a Jesus falar a Marta daquilo que a perturba. Porque não vieste? Era isso que mais a atormentava. E isso é bom que ela dissesse, para ele poder responder. Teu irmão ressuscitará. Ele queria ressuscitá-lo, ele vai ressuscitar Lázaro. Também nós precisamos de falar com Nosso Senhor das coisas que andam a corroer as nossas entranhas, lançá-las à cara de Jesus e olhá-lo nos olhos. Mary Karr, a tal que escreveu aquele livro, Lit, Iluminada, vai contar nesse livro perturbador, confuso, divertido também, enfim, um bocado patético até, porque as histórias são mesmo estranhas e ela conta com muito sentido de humor, com um bocadinho, enfim, é um livro curioso, como disse, não sei se recomendo. E de muitas coisas não achei muita graça ao livro, não era o meu género. Mas tal como Marta, ela sai decidida para falar com Jesus. E logo depois cede e responde com humildade.
Esta escritora fala da sua arrogância e da luta por se ajoelhar diante de Deus para rezar. Há como que um braço de ferro entre a filha pequena, amuada, e o seu pai. Mas ela reconhece que é pequena, necessitada, que sozinha não consegue. Curioso, hoje tu, Senhor, falas-nos disso no Evangelho. Se não vos converterdes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Esta mulher foi, às tantas, por um determinado tempo, internada numa clínica psiquiátrica. O seu filho pequeno está doente, o seu marido não aguenta e vai deixá-la, está tudo iminente e ela volta a sentir necessidade de rezar. E diz: no hospital experimento a necessidade de me ajoelhar e, no entanto, fazê-lo em público, diante da minha inquieta e suspirona companheira, parece-me, enfim, obsceno. Vou em bicos dos pés até à casa de banho e inclino-me sobre o chão frio. Obrigado, seja quem sejas, por me manter sóbria. Sinto-me muito pequena, ali, ajoelhada. Pequena e necessitada e inútil. Patética, inclusive. Como uma pessoa que não é capaz de se governar nesta vida. Se és Deus, digo, já sabes que me sinto pequena e necessitada e inútil. E esta noite apetece-me beber. O silêncio não replica nada. Eu fulmino-o com o olhar. Parece-me que o silêncio me julga. E a ele respondo com raiva, pronunciando uma vociferante oração mental que diz mais ou menos assim: vai-te lixar por me fazeres alcoólica, por pôres o meu filho doente quando é tão pequenino. És um sádico. Como se pode torturar assim um bebê? E o meu pai, ali consumido. Que prazer tiras de aniquilar as pessoas? Sinto que algo se remove no meu interior. Um fiozinho de algo dentro do meu peito, tão débil como se fosse de fumo. É por estranho que pareça a doçura do amor que professo pelo meu pai e pelo meu filho. Abençoa-me, num segundo, como que um fio de incenso. E digo, obrigado. Obrigado por eles. Noto que a quietude cresce um grau. Obrigado, porque o meu filho está a dormir são e salvo em casa, sem febre nem tosse. E pelo meu marido, que talvez ainda seja capaz de voltar para mim. Durante um nanosegundo sinto-me lúcida. Dentro disso uma ideia, o fio de uma perspectiva diferente a qualquer outra. Um pensamento tão contraintuitivo, tão pouco próprio da minha forma de pensar, que parece como se originasse fora de mim. A voz, a ideia, chega em forma de sólida quietude, no meio de um caos psíquico e diz: se o teu filho não tivesse estado doente tantas vezes, terias continuado a beber? O que é completamente certo. E ela lembra-se das noites que passou à cabeceira do filho e no hospital e vês como uma espécie de resgate que lhe foi oferecido. Explica que aquelas palavras não eram uma espécie de Charlton Heston a falar assim, a bramar desde o alto, mas uma mudança de atitude tão oposta aos meus típicos pensamentos, tão solidamente certos, que parece surgir de uma divindade externa. E que serenos são esses pensamentos, que fortes e serenos. Pensei na paciência dos pais com os seus filhos pequenos, nas birras que eles fazem, no choro diante das dores e das contrariedades, e como os vão fazendo reagir e pensar e serenar. Se não vos converterdes como crianças, não entrareis no reino dos céus.
Não nos deixaremos ajudar por este Pai se não nos fizermos pequenos. Não olharemos para Ele. Não ouviremos as suas razões. Não choraremos para Ele. Não teremos paz porque Ele não nos poderá abraçar, pegar em nós. Minha mãe, ajuda-me. Como ajudam as mães e os seus filhos a obedecerem ao Pai e a perceberem que o Pai os ama, que se exige é porque quer que ele ou que ela cresça e que se torne forte e aprenda, e que bom é falarmos com ela, com a nossa mãe, e descansar no seu colo e ao som dos seus conselhos. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor. Anjo da minha guarda, intercedei por mim.